A partir de agora começa o nosso vídeo de previsões da semana. Quero agradecer a sua audiência, a sua participação, que é sempre muito valiosa aqui no nosso canal. Se você ainda não é assinante, se inscreva, deixe seu comentário, compartilhe os nossos vídeos. Isso ajuda muito no nosso engajamento e também para levar uma mensagem positiva ao maior número de pessoas. No vídeo de hoje eu vou fazer as previsões da semana com o tarô dos anjos, esse tarô lindo aqui, super colorido, bonito, que eu publiquei pela editora Pensamento. Então, se você gosta do mundo angelical, quer se conectar com o seu anjo da guarda, esse tarô tem essa função de nos aproximar do nosso anjo guardião. Então, a partir de agora, eu quero que você comece já a mentalizar aí o que você tem para resolver na próxima semana, quais as orientações que você precisa, ou o que você, de repente, precisa ficar alerta e não está percebendo. Então vamos criar essa corrente, essa conexão. E claro, se você souber o seu signo ascendente, o seu signo lunar, preste atenção não só na previsão do seu signo, mas também do signo ascendente e também da sua lua. Isso pode trazer um pouco mais de detalhe das previsões para a sua semana. Mas de repente você não sabe esses dois aspectos do seu mapa, então fique ligadinho no seu signo solar, porque a partir de agora a gente vai começar a olhar o tarô e saber como é que vai ser a nossa semana. Signo de Áries, primeiro signo do zodíaco. Não dá para falar de astrologia sem pensar no signo de Áries. Então aqui a gente tem a carta da estrela, começando muito bem as previsões dessa semana. E a carta da estrela é uma carta que fala de inspiração, de fé, de renovação, de um novo tempo se aproximando na sua vida, ariano. Mas a gente precisa aprender com a carta da estrela uma lição valiosa. O que é possível? Eu posso sonhar, sim, eu devo sonhar, eu devo buscar aquilo que muitas pessoas acham que é impossível, mas eu preciso fazer a minha parte. Quando eu falo tenha os pés no chão, é para que você sonhe, sonhe alto, sonhe muito, mas não deixe de ter os pés no chão, de olhar para a realidade, de fazer sua parte, porque senão você vai ficar naquela esperança negativa da estrela, que é ficar só esperando as coisas acontecerem e não participando da vida. E o nosso destino é uma junção de fatores. É o que a gente acredita, é o que a gente pensa, mas também é o que a gente faz, junto com o que os deuses nos dão de presente. Então, uma semana maravilhosa para você, com abertura de caminhos, com proteção. É um momento para você se relacionar mais com o sagrado, com o seu autoconhecimento, ariano. Isso vai fazer toda a diferença. Então, deixe de colocar atenção nas questões materiais da vida e preste mais atenção nas coisas que o dinheiro não pode comprar, nos seus valores, no seu amor próprio, na sua luz, na sua estrela, porque muita coisa boa vai acontecer. E você tem que estar com o coração aberto para receber tudo isso. Boa sorte para você, ariano. Signo de Touro, como é que vai ser a sua semana? Qual a previsão que o tarô dos anjos traz para você? Carta da Torre. Esse símbolo no tarô é um símbolo da necessidade de reconstruir-se, de redirecionar, de aprender com as crises, de deixar de lado o orgulho, a vaidade e compreender que você também pode ter tido erros no percurso. A carta da Torre é uma carta de crise, porque ela, quando sai na nossa vida, sempre vai apontar para algo que está desmoronando ou algo que não está dando certo. E provavelmente isso é resultado de alguma escolha, de alguma decisão que foi feita no meio do caminho. Então, Touro, nada de ficar olhando para o passado, principalmente para as coisas que não deram certo. E se agora você está vivendo um momento de crise, esse é um momento para você também aprender, evoluir, crescer. É um momento para você buscar novos caminhos, com um senso maior de realidade, com mais humildade. O momento não é para tomar grandes decisões. Cuide dos seus sentimentos, dos seus afetos, cuidado com a tristeza, com a melancolia, e é um período para você cuidar tanto das suas finanças como do campo emocional. Se você tem que tomar uma decisão muito séria agora, ou então fazer algum tipo de investimento, iniciar algo, espere essa semana passar, porque de repente você pode fazer algo melhor nos próximos tempos, não nessa semana.
Mas é um período de crescimento, de redirecionamento e da necessidade de você parar de olhar para o passado ou para as coisas que não deram certo. É hora de olhar o futuro, reconstruindo a sua vida presente. Boa sorte, Touro. Chegamos ao signo de Gêmeos. Quero já tirar uma carta do Tarô dos Anjos para você que é geminiano. Temos aqui a carta do Sol. Essa é a carta da alegria, da consciência, da verdade, da vitória, do amor próprio, da criatividade. Então é uma semana extremamente iluminada para você, Gêmeos. Por onde você passar, distribua sua luz pessoal. Seja um bom amigo, esteja perto dos seus amigos, procure fazer as coisas em conjunto. Nos próximos dias, evite a solidão. Agora, o Sol é também uma carta que fala de orgulho, do ego, da vaidade. Não à toa, o Sol na astrologia rege o signo de Leão. Então é dosar bem o seu amor próprio para que isso não vire uma arrogância ou um egocentrismo desnecessário. Mas esse é um tempo para você brilhar, se tornar o centro das atenções, das pessoas te perceberem, de você olhar para a vida com verdade, aceitar as coisas que podem ser mudadas, mas também conviver bem com as coisas que não podem ser mudadas porque não dependem de você. Então o Sol é uma carta de clareza. Se você está vivendo um momento de incerteza, de preocupação, de medo, agora o Sol vai brilhar e toda a escuridão vai embora. E você vai receber aí um momento de prosperidade, de saúde, de alegria, de amor. O Sol também fala de associações, parcerias, fala de relacionamentos. Que semana abençoada, que semana positiva que você vai ter, Gêmeos. Aproveite, coloque todo o seu melhor potencial a serviço da vida, a serviço de você mesmo, e sendo um farol, não só para os outros, mas principalmente para você. E nada de ficar se iludindo. Olhe para as coisas e para as pessoas como elas são. Esse é o caminho para você criar conexões verdadeiras e profundas. A semana passada, os cancerianos tiveram alguns desafios que foram previstos pelo baralho cigano. Espero que vocês tenham passado por eles da melhor maneira possível, vencendo os obstáculos. Vamos entender se essa semana a energia mudou ou não. Carta da Papisa. Essa é uma carta que pede observação, pede silêncio. É a carta que fala para a gente olhar para o nosso mundo interior, para os nossos sentimentos, para os nossos afetos, e não se deixar levar pelos sentimentos negativos, pelas emoções negativas. Então o conselho que eu te dou, Câncer, observar mais, falar pouco. Sentir tudo, mas filtrar essas emoções e esse sentir, para que o seu coração não vire aí um poço, um pântano de mágoas, ressentimentos, de vitimismo. A carta da Papisa pede um cuidado muito grande para você não se colocar no lugar de vítima. E também, se você começar a sentir ansiedade, pressa, isso só vai te prejudicar. Por quê? Esse é um tempo da espera, da observação, como eu disse, mas também é um tempo de gestar ideias, de gestar projetos, de cuidar de algumas ideias para que elas nasçam no tempo certo. É como se ainda esse bebê que está sendo gerado na sua vida, que pode ser um projeto, um relacionamento, um planejamento, pode ser um desejo de alguma coisa, ele ainda está sendo gestado, ele não está pronto para nascer. Então nada de ansiedade querendo um renascimento, uma transformação imediata. Esse é um processo que você precisa seguir confiando no tempo e também na sua sabedoria pessoal. O momento não é de ficar falando do que você sente, não é ficar falando das suas novas ideias, dos seus planos futuros. Eu lembro sempre, né, que os mais velhos sempre dizem isso para nós, né? A gente tem 2 ouvidos e uma boca, ou seja, a gente precisa ouvir mais, observar mais e falar o quanto menos. Esse é o conselho da semana para você. E um aspecto também que eu acho muito favorável nessa carta, que é uma característica canceriana, é a intuição. Então esta semana você estará muito intuitivo.
preste atenção nos insights, nos sonhos, preste atenção nas suas intuições, nos seus sentimentos, porque você pode encontrar muitas respostas nesse mundo mais subjetivo, que nem sempre a razão vai conseguir explicar. Pense nisso, siga com confiança, esperar, recuar, não é perder, tá bom, Câncer? Chegou a vez dos leoninos, então eu quero tirar uma carta do Tarô dos Anjos para trazer a previsão para sua semana, Leão. Então a gente tem aqui, ó, uma carta difícil, hein? Carta do enforcado. A semana vai exigir de você, Leão, alguns sacrifícios. Alguns sacrifícios que talvez você nem esteja tão preparado para realizar ou para fazer, ou pelo menos você acha que não está preparado. E na verdade, a carta do enforcado diz assim: um sacrifício feito por uma causa maior pode ajudar você a se libertar de algum tipo de sofrimento ou de algum tipo de situação ruim. Então, se você está vivendo uma fase difícil, saiba que depende muito de você. Por mais que você fale para mim assim, não, André, eu já fiz de tudo, eu já tentei tudo. Essa carta diz, ainda há superação, ainda há uma necessidade de superação. Ainda há necessidade de você conseguir vencer uma dificuldade muito grande, um obstáculo muito difícil. E esse é um tempo de você resolver até algumas questões kármicas que estão aí na sua vida por conta de vidas passadas. Situações mal resolvidas, difíceis, muitas vezes causando sofrimento para você, tem a ver com o seu karma, com aquilo que está na sua bagagem, no seu destino. Então, hora de resolver isso. Não fuja dos problemas. A tendência com a carta do enforcado é a gente achar que não tem energia, que não vai conseguir resolver nada, ficar reclamando muito, porque vai ter que se sacrificar. Mas é uma semana que, passado esse processo, você vai conseguir criar uma nova consciência, e isso é a grande libertação. Então, alguns sofrimentos, algumas dificuldades, trazendo a necessidade de você se sacrificar mais do que você gostaria ou acha que tem competência, mas alcançando uma grande libertação no final. Não é um bom momento para iniciar nada, não é um bom momento para investir grana, não é um bom momento para começar nada novo, é um momento para resolver as pendências que estão atrapalhando o seu caminho. Combinado, Leão? Pegue toda a sua força, toda a sua coragem e seja destemido como só você sabe ser, inclusive para enfrentar qualquer obstáculo que possa surgir esta semana. Você vai vencer, não perca a fé. Não perca a fé na vida, nos deuses, mas principalmente não perca a fé em você mesmo. Leão, você pode e vai conseguir concluir essa semana vencendo cada obstáculo e chegando onde você quer depois. Signo de Virgem, chegou a nossa vez, então eu quero já buscar uma carta aqui do Tarô dos Anjos para saber como é que vai ser a nossa semana. Carta da Temperança. Uma semana tranquila, de paz, de harmonia. Essa carta é a carta da alquimia, onde a gente consegue transformar o chumbo em ouro. E lógico que isso é uma metáfora. O que a gente precisa transformar no nosso mundo interno e externo. Essa carta é poderosa para isso. Pede para não ficar com ansiedade. Não deixe a ansiedade ficar te pegando, te trazendo preocupação. Pelo contrário, é o momento de largar o controle, de deixar a vida fluir como ela precisa fluir, como ela vai fluir. A carta da Temperança é uma carta de calmaria. Então, muitas vezes, quando ela sai pra gente, mostra que a gente está num momento de muita ansiedade, querendo resolver tudo rápido, querendo ter respostas rápidas, querendo colher coisas rapidamente, mas a Temperança é uma carta que diz assim, calma, espere, tenha tranquilidade, porque por mais que não pareça, existem milagres sendo criados para a sua vida, mas no tempo certo eles virão. Gosto de lembrar também que a carta da Temperança é a carta que fala muitas vezes do perdão, da cura emocional. Então, o que ou quem você precisa perdoar? Dentro do seu mundo interior
Você precisa se perdoar, Virgem? Ou você precisa perdoar alguém ao seu redor? Ou perdoar até uma situação, fazer as pazes com algo. É uma carta de reconciliação também. Então, apesar de ser uma semana de mais calmaria, o que eu acho muito bom, é também uma semana para que o virginiano busque a sua cura emocional, o seu equilíbrio, e aí cada um vai encontrar a melhor forma de fazer isso. Tem gente que vai buscar espiritualidade, tem gente que vai buscar uma terapia, tem gente que vai buscar uma conversa curativa com um amigo, enfim, é importante que você, do signo de Virgem, esteja atento a isso. E vamos em frente, confiando na paz e na harmonia que a vida tem para nos dar. Signo de Libra, será que essa semana vai ser uma semana super especial ou pode ser uma semana de cuidados? Eu já vou buscar uma carta aqui para você. Vou pegar esta carta aqui para o libriano, carta da justiça. E a justiça é o símbolo do signo de Libra, né, que é o equilíbrio. Vocês precisam buscar o equilíbrio e proporcionar o equilíbrio durante toda esta semana. Nada de excessos, o momento é de moderação, é de tranquilidade, é de harmonia, um bom momento para ser justo, honesto, sincero e íntegro. Quando eu falo de ser íntegro, é falar e agir na mesma proporção, fazendo com que a sua palavra seja honrada pelas suas ações. Então é uma carta que fala do que você promete, você precisa cumprir. Então, cuidado com o que você prometer essa semana. Carta da Justiça é uma carta também que fala de documentações, burocracias, papéis, algumas vezes divórcios, dissoluções, mas também pode ser a legalização de uma história. Então, uma boa semana para essas questões mais burocráticas e práticas do mundo. Justiça também fala do momento de colheita, então este é um momento em que você pode colher muita coisa na sua vida. E esta pode ser uma semana de boas colheitas. E lembra que eu falo sempre aqui no canal? Não dá pra gente plantar laranja e querer colher morango. A vida tem essa sabedoria, essa inteligência, onde a gente colhe exatamente o que a gente planta. Então, se esta semana você se deparar com alguma situação, com algum problema, alguma dificuldade, ou até mesmo uma grande alegria, saiba que isso faz parte da sua colheita. E a carta da justiça é uma carta imparcial. Então, seja justo. Se você for entrar numa discussão, se você for entrar numa história qualquer, ouça todos os lados da questão, não fique pendendo a sua balança apenas para um lado. É preciso o equilíbrio, é preciso ser verdadeiro com você e com as outras pessoas. Equilíbrio também para você, Libra, entre razão e emoção. Não adianta querer ser só razão ou só emoção. A semana pede moderação, pede equilíbrio, e com isso você vai criar uma estrutura, uma base sólida para caminhar com muita alegria no seu próprio futuro e também no seu próprio destino. Boa sorte! Escorpião vem vindo aí de uma semana que prometia ser muito boa, né? Pelo menos foi o que o baralho cigano anunciou a semana passada aqui no nosso vídeo. Vamos ver com o tarô dos anjos como é que fica a sua semana agora, Escorpião. Carta da morte, anjo da transformação. Interessante pensar o seguinte, né? Escorpião é um signo que veio para este mundo, para esta encarnação, para ensinar à humanidade como se transformar, como nascer, crescer, morrer e renascer. O processo de morte e renascimento se faz dentro da constelação de Escorpião. E aqui a gente tem a carta da morte, que simboliza a morte daquilo que não serve mais. Para que haja renascimento é preciso morrer antes. Então este é um tempo, uma semana, Escorpião, que você vai ter que fazer valer toda essa potência, toda essa sua energia de transformar a si mesmo e transformar o mundo. Deixar ir embora aquilo que não serve mais. Deixar ir embora aquilo que não lhe traz mais nenhum tipo de alegria,
que não te agrega mais. E isso pode ser por situações externas, óbvio, relacionamentos, um trabalho, um projeto, mas também tem muito a ver com o seu mundo interno. E eu acho, tenho certeza, na verdade, que todos nós estamos nesse processo de vida, morte e renascimento. Vida, morte e renascimento. Porque a vida é transitória. A vida é metamorfose. Então, o que você precisa mudar no seu olhar, no seu sentir, nas suas ideias? O que você precisa abrir mãos, desapegar? Qual é o ponto da sua vida em que você precisa virar a página? Tudo isso vai ser muito especial, vai ser importante, porque vai ajudar você a se libertar de algumas coisas que talvez você até esteja julgando que não tem mais saída. Então é preciso buscar essa transformação, é preciso se colocar à disposição dessa mudança, e qualquer mudança que você fizer, por menor que ela seja durante os próximos dias, vai te beneficiar e vai trazer resultados muito bons, porque vai abrir espaço para que coisas novas surjam para você. Às vezes aquela raiva, aquela mágoa, o ressentimento, às vezes está borbulhando aí dentro de você e você precisa se desapegar disso. Uma relação que já foi embora, um emprego que foi muito legal enquanto durou, ou uma amizade que foi muito bacana enquanto esteve na sua vida, mas agora, mais do que nunca, você precisa abrir mão daquilo que não faz mais parte do seu caminho. Pode ser uma semana um pouquinho dolorosa, um pouco desconfortável, até porque a morte fala muito dos nossos apegos, e o deixar ir é um processo fundamental, principalmente neste ciclo da sua vida. Pense sobre isso, Escorpião, e coloque sua força transformadora a serviço da sua própria vida, para que você renasça e encontre novos caminhos. O Tarô dos Anjos vai trazer a mensagem, a previsão para você que é do signo de Sagitário, e juntos a gente vai buscar essa energia. Temos aqui a carta do Louco, uma carta muito favorável em alguns aspectos, porque fala dos novos horizontes, das surpresas, daquilo que muitas vezes é até fora da rota do que a gente estava imaginando. Mas a carta do Louco é a necessidade da gente buscar novos horizontes. E Sagitário é um signo muito aventureiro, né? As pessoas falam da aventura de Sagitário só por uma lente negativa, muitas vezes. Mas a vontade de descobrir o mundo, de desbravar o mundo, ela é sagitariana. E isso se relaciona muito com a carta do Louco. Então, uma semana para você buscar por novos horizontes, buscar a fé de dar saltos no desconhecido, de ampliar o seu olhar sobre si mesmo e sobre a vida, mas, como toda carta do tarô, tem aí também a sua sombra. Então, o Louco é uma carta que fala muito do não planejamento, da imprevisibilidade, da impulsividade, o que pode trazer para você alguns arrependimentos futuros. Então, dá para desbravar o mundo, dá para se lançar no desconhecido com um certo planejamento, com um pouco de cuidado, né, tendo um pouco mais de sabedoria, sabendo até onde você pode ir, até onde o risco vale a pena. Então, esses pensamentos precisam te seguir aí durante essa semana para que você não tome nenhuma decisão precipitada. O Louco traz a precipitação, a ansiedade. Cuidado para não ser 880, cuidado para não ser uma pessoa inflexível e nem ficar partindo o tempo todo por tudo ou nada. Em alguns momentos isso é muito, muito sério, muito importante, necessário, mas não dá para a gente agir assim o tempo todo, porque todo excesso acaba desequilibrando a nossa vida e nosso bem-estar. Mais uma boa semana para viagens, estabelecer novos contatos, buscar lugares e pessoas que talvez você ainda não conheça, e também se colocar à disposição de viver o imprevisto, de abraçar as surpresas. Às vezes a gente calcula a rota de uma determinada maneira, e aí no meio do caminho isso se modifica, se transforma. Então, com isso, a gente aprende que dentro de uma certa imprevisibilidade, há surpresas agradáveis e há também até a possibilidade de conhecer algo que nós nem iríamos conhecer
se permanecêssemos com rigidez, sem se colocar à disposição das mudanças. Preste atenção, uma semana de muita instabilidade, Sagitário. Então vai com calma, vai com sabedoria, aproveitando todas as oportunidades. O que será que te espera nessa semana, Capricórnio? Tarô dos Anjos já vai te dar essa resposta, e eu vou tirar essa carta aqui para os capricornianos. Carta do carro. Essa é a carta que fala do direcionamento, do avanço, do progresso, da coragem, da determinação, do foco também. Capricórnio, isso tudo que eu disse combina bem com o seu signo. Então, a carta do carro indica que você encontrará um caminho, encontrará uma direção que vai levá-lo a encontrar novas possibilidades. O momento é de crescimento, o momento é de desenvolvimento e também de melhora no campo profissional. Se você está em busca de um trabalho, pode ser que essa semana você se surpreenda com isso. Se você já tem um trabalho, uma melhora considerável poderá acontecer para você. Em alguns casos pode ser uma promoção, pode ser um aumento de salário, uma nova posição, novas responsabilidades, novas tarefas, mas é um momento de crescimento. Se você permanecer aí com o seu foco bem direcionado, você vai conseguir o que você quer. E Capricórnio sempre consegue o que quer quando coloca uma meta, quando se coloca um projeto para alcançar. Então, eu acho que esse é um momento muito interessante. Se você de Capricórnio tem se sentido um pouco perdido, sem saber para onde ir, ou qual direção seguir, a carta do carro diz que esta semana você vai ter clareza de qual caminho você deve escolher ou seguir para alcançar os seus objetivos. O momento será de bastante oportunidade, cuidado com os embates desnecessários, com a agressividade nas palavras, nas atitudes, porque você vai estar muito corajoso. E se você não tomar cuidado com isso, essa coragem pode virar uma energia um pouco mais perigosa, né? Então, cuidado com isso, Capricórnio. Mas vai ser uma semana de bastante desenvolvimento, avanço e crescimento na sua vida. Essa mensagem, essa previsão é para você que é do signo de Aquário. E o Tarô dos Anjos vai revelar como é que vai ser os seus próximos dias. E a carta que sai para os aquarianos, carta do Imperador. Carta de estrutura, trabalho, segurança e bastante estabilidade. A carta do Imperador é a carta que fala do trabalho árduo, da dedicação constante, mas que gera estrutura para a nossa vida, que gera segurança material, segurança emocional e traz também a possibilidade de bastante crescimento. O trabalho, a carreira, o dia a dia, serão temas que o aquariano vai ter que prestar bastante atenção e colocar energia agora. Seja prático, objetivo, não é hora de ficar sonhando, não é hora de ficar pensando, não é hora de se perder em devaneios, é hora de ser prático, é hora de resgatar o seu poder interior e seguir em frente. Busque o seu poder, esteja certo de que esse poder está dentro de você e siga por novos caminhos, siga por novas direções, sabendo que é esse poder que vai levar você aonde você tanto deseja, no lugar de onde você tanto quer chegar. A carta do Imperador é uma carta também que fala do cuidado com o excesso de autoridade, que acaba virando um autoritarismo. Então não queira ficar controlando tudo e todos, não queira ter o controle daquilo que você não pode ter, e principalmente não queira que as pessoas façam apenas a sua vontade, ou de repente você pode ser aquele aquariano que acha que só o que você sabe é o que vale, é o que funciona, é o que é bom para o outro. Então a carta do Imperador pede bastante cuidado nesses aspectos. Mas é óbvio que é uma carta de riqueza, de prosperidade, melhora material, melhora no trabalho, e você, com bastante estrutura interior,
para chegar aonde você precisa. Pense nisso, coloque em prática os seus projetos e nada de ficar sonhando, tá bom, Aquário? Hora de colocar a mão na massa. Chegamos ao 12º signo do zodíaco, que é Peixes, regido por Netuno, signo de água, águas profundas, oceânicas. Então eu quero tirar uma carta para os piscianos e entender como é que vai ser essa semana. Carta do Diabo. Muito cuidado, porque o Diabo traduz exatamente a sombra da vida do pisciano, que é a idealização, a projeção, de ficar criando coisas na cabeça, de ficar imaginando, de ficar fugindo da realidade. Isso é totalmente pisciano. Então, a carta do Diabo traz um reforço de que esta semana você pode estar mais propenso a fantasiar coisas, a acreditar naquilo que não é verdadeiro, a cair em armadilhas, de repente acreditar em falsas promessas. E o Diabo é a carta da inveja. Muito cuidado com a inveja. Necessidade de você buscar a purificação espiritual, necessidade, Peixes, de você buscar o seu equilíbrio, buscar a sua energia positiva, não se deixar contaminar por energias nocivas vindas de ambientes e pessoas. E a carta do Diabo é, de novo, a carta, como eu falo, sempre da ilusão. Nem tudo que reluz é ouro. Preste bastante atenção. Nem tudo que você vê você deve acreditar. Nem tudo que você olhar é verdadeiro. Confie nisso, coloque os pés no chão, traga luminosidade para o seu mundo interno, para você não viver nenhuma armadilha, seja na vida pessoal, profissional, financeira. O Diabo também fala da necessidade da gente se comunicar, da necessidade da gente expressar o que a gente sente de uma maneira mais verdadeira. E não se deixe escravizar por nada nem por ninguém. E muito cuidado, pisciano, com as paixões que forem surgir aí na sua vida nos próximos dias, porque você pode ter muitos enganos. E eu estou falando de paixões por alguém, alguém apaixonado por você, mas também, de repente, aquelas paixões que nascem por uma ideia, por um projeto. Preste atenção para não cair nessas armadilhas. Boa sorte para você, Peixes. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, mande para as pessoas que você ama. O nosso vídeo astral da semana já está no ar. Mas eu quero te lembrar também que toda segunda-feira eu estou no Terra Horóscopo, no Portal Terra. Você pode me acompanhar sempre a partir das 15 horas, não só para falar de astrologia, tarô, oráculos, mas também para mandar sua pergunta e ser atendido por mim ou até pelos meus convidados que às vezes chegam por lá para levar os seus oráculos, a sua sabedoria e os seus conhecimentos. Me siga nas redes sociais, @André Mantovani. E nessa semana a gente está preparando aí algumas novidades para o canal André Mantovani TV. Fique ligado que logo mais a gente vai publicar essas novidades por aqui. Tchau, tchau.